Olá, vocês estão bom? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula e dessa vez vai ser uma aula para o sexto ano. Vai ser aula sobre água. As pessoas tendem a falar, nossa, água é uma coisa tão simples, tem muita coisa para estudar? Sim, tem. Só que hoje a gente vai ver as coisas mais básicas para se saber da água e principais sobre ela, tudo bem? Então, para a gente começar, as coisas mais simples que a gente tem que lembrar é a molécula da água, ela é formada por átomos como qualquer outra molécula. Só que no caso da molécula da água, ela é formada por átomos de hidrogênio e de oxigênio. No caso, são 2 hidrogênios para um oxigênio, por isso que é H2O, né? Então, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente entender sobre os estados físicos da água, que é um conceito muito importante que a gente tem que lembrar na hora da prova, tudo bem? E isso vai interferir em outros assuntos que a gente vai ver futuramente. Aqui tem uma tabelinha bem básica, tudo bem? A gente vai ver isso em aula e com certeza muita gente já viu por aí essa imagenzinha, seja em livro, internet, seja onde for, ok? Pra gente entender, aqui a gente tem ó, o estado sólido, líquido e gasoso. Deixa eu fazer assim para vocês me enxergarem. Para cada mudança de estado físico, ou seja, a gente tem o estado físico da água sólido, líquido e gasoso. Para cada mudança de estado, ou seja, a passagem do sólido para o líquido para gasoso, ou gasoso para líquido, enfim, a gente vai dar um nome para isso, para a gente conseguir estudar bem, tudo bem? Para a gente poder entender melhor como é que funcionam as coisas. Na passagem do estado físico do sólido para o líquido, a gente chama de fusão, ok? Não aquela fusão que a gente vê nos desenhos, tá? É fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido, quando a água começa, aliás, quando o gelo começa a virar água, né? Quando começa a derreter, né? Virar líquido. Ou seja, o gelo é água, mas vocês entenderam o meu ponto de vista, né? E para vocês lembrarem, o ponto de fusão, ou seja, o momento em que a água ou vai virar sólida ou vai virar líquida, né? Aquele ponto de fusão é o ponto onde ela vai para a passagem para o líquido, no caso, né? Eu falei errado. Passagem para o líquido é o ponto de 0 grau. A partir de 0 grau, ou seja, 0, 1, aí ela vai se tornando líquida. No 0 ainda ela está em forma cristalizada. Depois ela começa, né, a partir do 0 grau, a derreter, a virar líquida. Do líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. Só que a vaporização, a gente tem dois tipos. A gente tem a evaporação e a ebulição. A evaporação é uma passagem do líquido para o gasoso, ou seja, do estado da água líquida para o gás, de uma forma gradual. Um exemplo bem clássico, você lavar uma roupa, lavar um pano e deixar no sol para secar. A água, as moléculas de água vão evaporar, né? Elas vão virar vapor, né? As moléculas de água líquida vão virar vapor de uma forma gradual, por causa da temperatura, né? Mas a gente tem a ebulição. A ebulição é uma passagem do estado líquido para o gasoso de uma forma forçada, né? Por exemplo, você pegar uma caneca de água e colocar no fogo para ferver, para fazer um chá, né? Você está forçando o aumento de temperatura para que ela evapore. E esse ponto de ebulição, né, ao nível do mar, é a 100 graus. Então, ponto de fusão, ou seja, o momento em que a água em forma de estado sólido vai formar a água em estado líquido, né, é 0 grau. Agora, o ponto de ebulição, ou seja, o ponto em que a água, de uma maneira forçada, vai virar gás, né, vai virar forma gasosa, é no ponto de 100 graus, isso a nível do mar. Uma curiosidade, conforme a gente vai aumentando a altitude, né, a gente vai subindo montanhas, por exemplo, vamos dar um exemplo pessoal aqui do Vale do Paraíba, onde eu dou aula, né? Se a gente descer em Caraguatatuba, a nível do mar, e a gente colocar água para ferver, ela vai ferver a 100 graus Celsius. Dá para fazer esse teste, né? Bota o termômetro lá e tira, vai estar a 100 graus. Porém, se a gente for para Campos do Jordão, que é um lugar mais alto, né, bem mais alto, a água ela vai ferver numa temperatura um pouquinho mais baixa. E isso tem a ver com a pressão, porque conforme a gente vai subindo, né, conforme aumenta a altitude, a pressão diminui. E isso faz com que a água evapore mais rapidamente. Tudo bem? Agora, a gente vai ver aqui, ó, do gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação, né?
Ó, o gasoso está virando líquido, o gás vira líquido, liquefação vira líquido. Vocês podem ver que vaporização também tem a ver o nome, né? Virar vapor, vaporização. E liquefação também tem a ver, virar líquido, né? E de líquido para sólido a gente chama de solidificação. Só que eu esqueci de falar uma coisinha aqui. Na liquefação, a gente pode chamar ela de condensação também, tudo bem? A condensação ou a liquefação tem um exemplo bem clássico para vocês pensarem como que o vapor pode virar líquido novamente de uma maneira bem simples. Sabe quando a gente está cozinhando um arroz, ou se você não cozinha ainda, mas vê seus pais, enfim, cozinhando, e você pega a tampa da panela, né, que tá lá com o arroz fervendo, bonitinho, né? Aí você levanta a tampa da panela e tem um monte de gotinhas de água ali. Então, aquilo ali é o vaporzinho da água que tá saindo ali do arroz, né, da panela, e tá batendo na superfície da tampa. Só que a superfície da tampa da panela, ela tá bem mais geladinha do que tá o arroz, né, do que tá o vapor que tá saindo ali da água que tá cozinhando o arroz. A partir do momento em que você diminui a temperatura, né, a temperatura aqui vai estar bem alta, tá? Provavelmente a 100 graus, né, porque ela tá evaporando. Em ebulição, no caso, né? Ela tá subindo. Quando ela chega na temperatura mais fria, que é da tampa, ela condensa e ela volta ao seu estado líquido, ok? E, né, como eu comentei com vocês já, do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Só que na solidificação existe uma característica bem peculiar que acontece com a água. Vocês já perceberam que quando a gente enche uma garrafinha de água ou algum líquido que contenha, né, uma grande porcentagem de água e a gente coloca no freezer e ela congela, se a garrafa estiver cheia, ela vai estourar. Isso acontece por quê? Por causa da forma como as moléculas se ligam, né, as moléculas de água elas vão se ligando, quando elas vão para o estado sólido, elas se expandem. Vamos supor assim, elas no estado líquido estão juntinhas lá, bonitinhas, né? Bonitinhas lá, dançando, que eu faço as dancinhas das moléculas com os meus alunos, né? A gente sabe disso. Aí, quando a gente congela a água, essas moléculas elas fazem assim, elas levam um susto, né? Elas esticam. Então, o fato delas expandirem, elas se esticarem quando elas congelam, isso faz com que as garrafas, enfim, o que a gente colocar para congelar no congelador, né? Ela vai estourar a garrafa, né? Por causa da expansão das moléculas. E existe, né, a passagem direta do estado sólido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido, mas o mais comum é do sólido para o gasoso. Isso a gente chama de sublimação, desculpa, eu ia falar errado. Sublimação. Um exemplo bem prático para vocês fazerem em casa e testarem isso aí, mas com a ajuda de um adulto, por favor, né? É vocês fazerem o seguinte, pegar uma panela, colocar no fogo sem nada, deixar ela bem quente, deixar ela bem quente, não encosta nela, pelo amor de Deus, né? Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar um gelo e vão colocar na panela. Vocês vão perceber que a base do gelo, ele vai derretendo, vai virando líquido, porém, a superfície do gelo, por causa da temperatura da panela tá muito quente, a superfície do gelo ela vai virando vapor direto, ela não passa para o estado líquido, ela sublima, ela ao invés de passar para o estado líquido, ela vira direto gasoso. É muito legal de ver. E é mais ou menos por aí que se forma o gelo seco, tá? A gente vai aprender isso mais pra frente. E agora, a gente tem que entender uma coisa, né? Uma coisa bem simples, na verdade. Daqui para cá, do sólido para o gasoso, a temperatura aumenta, não é? O gelo tá geladinho, o gasoso, que é o vaporzinho, tá quentinho, né? Então, a temperatura aumenta do sólido para o líquido para o gasoso. E o inverso, né, do gasoso para o sólido, a temperatura diminui. Aqui tá quente, aqui tá frio. Agora, a gente tem que entender uma coisa. Enquanto a temperatura aumenta, a pressão diminui. Pensa que as moléculas no estado sólido e no gelo, né, elas estão bem pressionadas, tá com muita pressão. Chega no vapor, elas estão livres, estão soltas, né, estão voando por aí, então elas estão com menos pressão. Então, de sólido para o gasoso, a temperatura aumenta, porém a pressão diminui. E quando a gente vai do gasoso para o sólido, a temperatura diminui, porém a pressão aumenta, ok? Agora a gente vai ver 4 propriedades da água bem rapidinho, tudo bem? Eu quero lembrar uma coisa pra vocês. Sabe quando a gente tá aguando as plantas no jardim, né? Vocês já perceberam que quando a gente quer aguar aquela plantinha que tá mais longe, que a mangueira não chega, a gente aperta a pontinha da mangueira e a água sai mais rápido, ela vai, não só mais rápido, mas ela vai mais longe, né? Por que que isso acontece? Porque assim, quando você diminui a área, né? Por exemplo, aqui tá a mangueira, né? Quando você comprime, né? Quando você diminui a área de saída da água da mangueira, a pressão aumenta. Então, assim,
Quanto menor a área, maior é a pressão. Se você diminuir a área de saída da água da mangueira, você vai aumentar a pressão com que a água vai sair e você vai conseguir fazer com que as plantinhas distantes sejam aguadas, ok? E agora tem uma experiência bem simples que eu fiz em aula com os meus alunos, só para a gente ver uma coisa, né, testar um princípio chamado de compressibilidade. O que é compressibilidade? É você comprimir algo, né? É você exercer pressão sobre alguma coisa, tudo bem? O oxigênio, o ar no caso, né, que não é só oxigênio, né, enfim. Aliás, o oxigênio não é o principal gás presente no ar que a gente respira, mas vamos lá. O ar, ele é facilmente comprimido, a gente consegue, aqui tem ar, né? Pega uma seringa e eu fiz assim, ó, quer ver? Puxei. Aqui dentro tem ar. Eu consigo, tampando a pontinha aqui da saída da seringa, de empurrar isso aqui e comprimir. Toda aquela quantidade de ar que existia aqui dentro da seringa tá aqui. Ou seja, eu consegui comprimir todas aquelas moléculas de ar aqui dentro desse espacinho. Agora, a água a gente não consegue. Deixa eu encher aqui a seringa pra gente. Um segundinho. Aqui, ó. Eu enchi a seringa com água. Tem água aqui dentro, ó. Até vou fazer caquinho aqui, ó. Ó, tem água aqui dentro, tudo bem? Se eu tampar aqui, né, a ponta da seringa e pressionar com a força maior do mundo, eu posso machucar meu dedo, mas ela não comprime. Isso acontece porque a água, mesmo sob pressão, ela não diminui o seu volume. O volume da água é constante, independente da pressão que você aplicar sobre ela, tudo bem? Você não consegue comprimir a água. E outra característica sobre isso é a força do empuxo. Vocês já perceberam que quando você entra numa piscina, você vira tipo assim, a Mulher Maravilha, fica muito forte, né? Você consegue levar sua avó, sua mãe, sua tia, seu pai, seu primo, seu irmão, né? Qualquer pessoa no colo, você vira tipo uau, né? Isso acontece por quê? Porque existe uma força dentro da água, né? Do líquido, que empurra as coisas para cima, né? Uma força tipo invisível mesmo. Ela vai empurrando as coisas para cima, mas ela existe e essa força se chama empuxo. Então, quando a gente entra na água, existe uma força empurrando a gente para cima. A gente sente isso mergulhando. Se a gente mergulhar e não fizer força para descer, a gente começa a meio que boiar, a ir para a superfície. É o empuxo empurrando a gente. E é o empuxo que faz com que a gente vire um super-herói e consiga carregar, enfim, familiares, amigos no colo, achando que tá supimpa. E uma coisa, na piscina, o empuxo é mais fraco do que no mar. E isso tem relação ao sal, por causa das moléculas de sal que estão presentes na água. E isso faz com que o empuxo no mar seja muito mais forte. Aqui tem uma experiência bem simples que eu fiz pra gente poder testar isso aí. Aqui, ó. Aqui tem um copo com água, somente com água, ok? Então, a gente vai testar o empuxo, né, de uma seguinte maneira. Aqui, ó. A gente colocou o ovo na água, no copo com água, ele fica em pezinho, ele até tenta boiar, né? Mas como ele é bem mais denso do que a água aqui, ele fica lá no fundo, ele desce, tudo bem? Porém, se a gente colocar um ovo na mesma quantidade de água que tinha no outro copo, só que com sal, que é no caso lá do mar, né, que tem bastante sal, ele vai boiar, ok? Isso também tem a ver com densidade, que a gente vai ver mais pra frente, mas também tem a ver com empuxo, onde o empuxo em água salgada é muito maior do que em água doce. É muito mais fácil você boiar no mar do que boiar em piscina, num rio, por exemplo. Tudo bem? E pra gente terminar, tem duas coisinhas bem rápidas. Uma é sobre tensão superficial. Vocês já repararam que existem alguns mosquitinhos, alguns insetos que conseguem andar sobre a água, né? Não aquele lagarto que anda rapidamente sobre a água, mas aqueles que conseguem andar mesmo. Eles meio que vão com as patinhas assim em cima da água. Como que acontece? Por que eles não afundam? Por quê? Na superfície da água, bem na superfície da água, assim, né? As moléculas de água, elas estão muito atraídas. Elas estão com digamos assim, uma força de atração muito alta. Isso faz com que elas criem uma membraninha elástica, né? A força de atração entre as moléculas está muito alta. E essa membraninha, ela se forma de uma maneira elástica e faz com que os insetos levinhos, né,
no caso esses bichinhos que são muito levinhos, eles consigam boiar sobre a água de uma maneira bem simples. No nosso caso, que somos muito pesados, né, não temos como boiar na água. Mas os insetos que são bem levinhos, eles conseguem, devido à tensão superficial da água, a boiar na água e conseguir andar sobre ela, tudo bem? E outra, que é sobre solvente e soluto. A água é considerado solvente universal, mas o que é solvente? Solvente é aquilo que dissolve alguma coisa. E a água, por ser a substância que mais dissolve outras substâncias no mundo, ela é chamada de solvente universal. Já soluto são as substâncias que vão ser dissolvidas pelo solvente. Por exemplo, quando eu coloquei sal nessa água aqui, a água era o solvente, o sal era o soluto, porque eu dissolvi o sal na água. Tudo bem? Gente, por hoje é só. Vai ter muito mais coisas sobre a água que a gente vai ver ainda durante o final desse ano, né? Que a gente já tá na metade do ano, volta às aulas, né? Mas, então, por hoje é só. A gente fica por aqui, esse vídeo já tá bem longo. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!